LGBTQIA+, uma história a se contar. A história contada aqui é de milhares de brasileiros que sempre estiveram às margens da sociedade, invisibilizados, discriminados, sempre em busca de um lugar de reconhecimento de novos sonhos. Digo a princípio que aqui não será contada a história de um só, mas os muitos que fizeram nascer saúde onde só se via doença. Saúde essa caracterizada pelas lutas e mobilizações, pela força e coragem daqueles que sem nada conquistaram muito, e sem contar no muito que ainda podem conquistar. Para iniciar, precisamos voltar à ditadura militar, onde o tradicional feminino e masculino ecoava pelo território. Não se existia outras denominações, ou melhor, não poderia existir. Mas isso não calou aqueles que trabalhavam com artes, como Peter Free e Edward McRae, que escreveram sobre o que é homossexualidade, produzindo novos sentidos e sensibilidades para a temática. Mas essa não é o início dessa história. A história se inicia no final do regime militar, durante a época que chamaram de redemocratização. Com a diminuição da censura, os homossexuais eles conseguem se expressar melhor, através da arte, da escrita e da mídia. E foi nesse período que se destacou o jornal Lampião da Esquina e o Grupo Somos, grupo de afirmação homossexual. E entre os anos de 1980 a 1984, os líderes de movimentos homossexuais realizaram reuniões que propuseram alguns objetivos, que tinham como meta fazer com que eles não fossem considerados como doentes e nem fossem motivos de chacotas e xingamentos. Eles queriam aqui respeito, reconhecimento como indivíduos garantidores de direitos e de deveres. Esperava-se muito da década de 80, é verdade. Esperava-se por melhorias. Quando mais um duro golpe atingiu a epidemia da AIDS e assolou o Brasil, matando diversos aliados no movimento e sendo em sua grande maioria associada aos homossexuais. Assim, iniciou-se o primeiro reconhecimento dessa comunidade, dentro de políticas públicas, quando membros de associações juntaram-se com instâncias estatais para promover a prevenção do HIV e outras diversas doenças sexualmente transmissíveis. E a partir de então, se estreitou as relações entre profissionais, Ministério da Saúde e gays. 8 anos após a eclosão da epidemia, a construção de um documento fez nascer a esperança, a Constituição de 1988, que deixava para trás um passado de dores, perdas e lutas, aparecendo assim como um marco das conquistas em muitos âmbitos, mas principalmente na área da saúde, que dá início a uma nova era, onde configura-se saúde como direito de todos e dever do Estado, fazendo nascer amparado nas leis orgânicas número 8.080 e 8.142, o maior sistema de saúde do mundo, que popularmente chamamos de SUS. Mas as lutas e as mobilizações não podiam parar por aí, pelo contrário. Para se buscar cada vez mais a expansão da cidadania, novas batalhas precisavam ser cavadas constantemente. E no ano de 2004, o governo, através de pressões populares, lança o programa Brasil Sem Homofobia, que visava acabar com a violência, a discriminação, articulando representantes do movimento LGBT e a Secretaria Especial de Direitos Humanos. O programa também visava o atendimento e o tratamento igualitário em saúde. A primeira conferência que abordou, em suma, os direitos e as garantias dos homossexuais ocorreu em junho de 2008 e trouxe princípios preliminares do que seria contemplado posteriormente na política nacional. No mesmo ano, o processo transexualizador, que foi outra garantia de desenvolvimento, foi aprovado e implementado no SUS, juntamente com suas diretrizes que foram ampliadas no ano de 2013. A Política Nacional de Saúde Integral de LGBT só se consolida em 2011. Essa entende-se a necessidades e as marginalidades aos quais os componentes dessa viveram a vida toda. Esse representou uma vitória entre as muitas batalhas enfrentadas diariamente. A política LGBT virou então a política LGBTQIA+, incluindo lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexual e outros grupos. Mesmo com os avanços, a inclusão, discussões e debates ainda existem. Estigmas pertinentes que vão desde o despreparo nos atendimentos médicos, que podem cometer LGBTfobia, como também a falta de pesquisas que conduzem assim para a falta de protocolo e diretrizes.
É massificante a não aceitação por parte do público, que acabam agredindo essa população, como demonstra a pesquisa baseada pelo SUS, que relata que cada 1 hora um LGBT é agredido no Brasil. E assim, finaliza-se uma história onde os avanços ainda são pequenos em relação aos desafios que precisam ser enfrentados. Sendo assim, necessários a continuidade da articulação entre os movimentos sociais e os diferentes níveis de governo até garantir, em suma, a equidade preconizada no sistema.